Olá, tudo bem? Vamos iniciar agora mais uma aula de escatologia. Hoje nós vamos lá para a página 187, o capítulo 7, falando sobre o arrebatamento da igreja. Na aula anterior nós falamos que a segunda vinda de Cristo ela tem duas divisões. Você deve se lembrar que nós falamos da primeira fase da segunda vinda e da segunda fase da segunda vinda. Hoje nós vamos nos deter aqui, na primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Nesse capítulo que nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, é o momento onde a igreja de Cristo se encontra com o Senhor nos ares. E lá nos ares vamos perceber que existe mais dois acontecimentos. Então existem aqui, na primeira fase da segunda vinda, que acontece com o arrebatamento da igreja. Nos céus existem mais dois acontecimentos, que é o que nós vamos chamar de tribunal de Cristo. E o segundo evento são as bodas do Cordeiro. Então, basicamente, esse é o assunto da nossa aula. Nós vamos, nesse capítulo todo, falar sobre isso, sobre a primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento da igreja. E quando a igreja é arrebatada lá no céu, acontecem dois eventos, que é o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. Se você acompanhar comigo, lá na página 188, ele vai trazer um texto bíblico que fala sobre isso, que é a nossa base, lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, que diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o que nós aprendemos aqui acerca do arrebatamento? Que aqueles que já morreram, salvos em Cristo Jesus, esses serão os que ressuscitarão primeiro. Quando Jesus vier para o arrebatamento, eles vão primeiro ao encontro com Deus, com Jesus nos ares, e depois nós, os que estivermos vivos, que seremos arrebatados. E o termo arrebatamento é exatamente isso, arrancados de forma poderosa, apanhados para cima, traz a ideia de algo rápido, de uma retirada abrupta, instantânea, e isso vai ser o arrebatamento da igreja. Na página 189, o material diz, olha, embora o termo arrebatamento não fosse utilizado pelos primeiros cristãos, eles estavam aguardando ansiosamente para que esse momento viesse a acontecer. E o arrebatamento ele é um mistério para o mundo e também um mistério para a igreja. E lá no finalzinho da 189, ele está dizendo um texto bíblico muito lindo que diz, olha, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passaremos pela morte, porque lembra o que o texto disse, que vão ser aqueles que morreram e os que permaneceram vivos. Se Jesus Cristo voltar antes de você morrer, você vai fazer parte desse grupo aqui, que depois os que morreram salvos vão subir para as nuvens, nós vamos ser arrebatados. Então nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Esta é a última ou anteúltima trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui é mais um texto que mostra a distinção de como acontecerá o arrebatamento da igreja. Os mortos se encontrarão primeiro com o Senhor nos ares,
depois nós vivos também ouviremos o som da trombeta, e tudo isso acontecerá num abrir e fechar de olhos em um momento muito instantâneo. Na página 190 ele diz que será um dia como qualquer outro. As pessoas vão estar como nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, trabalhando, e de repente virá a volta de Cristo Jesus. Será num dia como hoje, nas suas tarefas, na sua correria, no seu trabalho, nas suas vendas. Será um dia normal, que quem sabe nós nem terminaremos de ministrar essa aula, porque Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. E nesse evento, é um evento sobrenatural e desconhecido para nós, mas uma certeza a gente pode ter: ele vai acontecer. Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja, sem dúvida alguma. Será uma grande festa para passarmos a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Na página 191 ele diz, olha, a segunda vinda do Senhor para buscar a igreja será um grande milagre operado pelo poder do Espírito Santo. Gente, em tudo o que aconteceu na história da humanidade, o poder do Espírito Santo operou junto com o Pai e junto com o Filho. Ele estava presente na criação. Ele operou no nascimento de Jesus Cristo, revestiu Jesus de poder, operou milagres por meio de Jesus. O Espírito Santo estava e está presente em toda a história da humanidade. E é esse Espírito que habita em nós, que atua na igreja, que vai ter o poder tremendo de fazer parte da ressurreição e do arrebatamento dos salvos. Somente os salvos, cheios do Espírito Santo, é que vão escutar a trombeta e vão subir aos céus. É o poder do Espírito Santo em nós. Na página 191 ainda ele vai dizer, olha, o motivo dessa segunda vinda, desta primeira etapa, a primeira fase da segunda vinda, é a não ser outra, a Jesus Cristo levar os salvos para perto dele nos céus. Quando o som da trombeta de Deus, o Espírito começará a agir. Primeiro despertará da morte aqueles que dormem, e depois arrebatará os salvos que estiverem na terra. E aí tem os dois quadros que falam sobre os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Que momento glorioso, né? Que momento divino do Senhor para a minha vida e para a sua. Página 192, os cristãos precisam viver à luz dessa verdade. Nós temos que esperar ardentemente, ansiosamente, a volta de Cristo Jesus. E olha que interessante, há três expressões utilizadas no Novo Testamento para o arrebatamento: bendita esperança, viva esperança e boa esperança. São esses três adjetivos que têm que estar vivo dentro de nós: a viva, a boa e a bendita esperança de que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Para isso, gente, eu tenho que te fazer uma pergunta: como é que está o seu coração? Você está pronto para passar a eternidade ao lado de Cristo Jesus? Se o arrebatamento fosse agora, nesse exato momento, num abrir e piscar de olhos, aonde você vai passar a sua eternidade? Já parou para pensar nisso? Isso é algo iminente na vida do cristão, e a gente tem que estar preparado e alerta, sabendo que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Olha o que diz 1 João 2,28. Filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Oh, meu irmão, Jesus está voltando. É hora da gente aplumar a nossa vida. É hora da gente se esforçar ao máximo para viver uma vida santa. Nós sabemos o que nos separa de Deus e nos separa do arrebatamento. É o pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, não pode ser algo programado, porque quando é um acidente, significa que foi um deslize, que nós lutamos para não pecar, que nós reivindicamos a salvação em Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados diariamente, para estarmos prontos a quando Jesus Cristo voltar para buscar a igreja. Aí, na página 193, a página 194, a 195, a 196, a 197, 198, vai falar sobre aquela aula que nós fizemos lá na introdução, sobre as posições acerca do arrebatamento.
Aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, e isso é exemplificado pelo gráfico aí da página 196. Como já ministramos lá, nós ganhamos tempo aqui dessa ministração e você pode se aprofundar aí de novo nessa leitura, tá? Então o arrebatamento é uma verdade. E nós acreditamos, como igreja do Evangelho Quadrangular, que Cristo voltará para buscar a igreja antes, muito antes da grande tribulação. Com o arrebatamento da igreja, como estudamos nas aulas anteriores, é que dará início ao período da tribulação na terra. Só que a igreja de Cristo vai estar lá nos ares com o Senhor Jesus. E o que é primeiro que vai acontecer lá nos ares? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Página 199, 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, e para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Para que é o tribunal de Cristo? Para que haja o pagamento de nossas ações, o que nós conhecemos no jargão cristão como galardão. Para isso é destinado o tribunal de Cristo, para o galardão dos santos, para o galardão dos salvos. Então a apostila vai dizer que logo após o arrebatamento da igreja, haverá esse julgamento da igreja, mas não será um julgamento de salvo ou não salvo. Entenda, o tribunal de Cristo é para quem já foi salvo. O que vai ser julgado lá é o meu galardão, são as minhas ações, aquilo que eu vou receber ou aquilo que eu vou deixar de receber pelas minhas ações. E aí, lá no finalzinho da página 199, ele traz uma curiosidade fantástica, que duas palavras foram utilizadas no Novo Testamento para o sentido de tribunal. A primeira delas é a criterion, que significa o lugar onde acontece o juízo, o lugar de quem julga. E a outra palavra é a bema. E a palavra bema era um lugar, era uma plataforma onde o juiz se assentava para dar as recompensas, especialmente para os jogos gregos de Atenas, os atletas vencedores. A palavra utilizada para se referir ao tribunal de Cristo é a bema. Então não é a condenação do criterion de salvo ou não salvo. O criterion vai acontecer no ato da nossa morte. Se eu estou preparado para passar a eternidade com Cristo ou na morte eterna longe de Cristo Jesus. Esse é o julgamento de salvação. Quando os meus olhos se fecharem aqui, quando o meu fôlego de vida for tirado, aonde a minha alma vai passar a eternidade? Essa é a criterion, mas a bema é o tribunal de Cristo. É onde nós vamos receber o galardão, a recompensa por tudo aquilo que nós passamos, ou vivemos, ou fizemos aqui nessa terra. Na página 200, ele vai dizer para nós que é um julgamento exclusivo para os verdadeiros cristãos. Tudo o que foi feito para Cristo, tudo o que foi feito por Cristo, foi feito para as pessoas, para os irmãos da nossa fé, é isso que vai ser julgado nesse tribunal. O tribunal de Cristo é um dos 7 julgamentos em que a Bíblia fala para nós. O primeiro deles, é o julgamento dos pecados dos crentes no Calvário. Foi o que Cristo conquistou na cruz. O segundo é o auto-julgamento, é o que Paulo vai dizer no texto da ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, diante do sacrifício de Cristo na cruz, eu olho para mim diariamente. Me arrependo dos meus pecados diariamente, faço uma autoanálise, faço um autoexame. E aí o terceiro é o julgamento das obras dos cristãos. Aí sim é o tribunal de Cristo, é o meu serviço. E todos os outros julgamentos aqui vão dar na sequência aqui da palavra de Deus, nos textos bíblicos, durante toda a atuação de Deus com o ser humano. É o julgamento, lá no finalzinho da página 201, da igreja terá lugar entre o arrebatamento e a revelação de Jesus em glória. Então, entre o arrebatamento da igreja e a batalha do Armagedon, que é a revelação de Jesus em glória, é que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Vai ser um julgamento, lá na página 201, de trabalho do cristão feito para Deus.
volto a dizer, não é acerca dos pecados. Se você vai fazer parte do tribunal de Cristo, louvado seja Deus, aleluia, porque você já está salvo. O pecado não te impediu de ir para a eternidade. Lá vai ser julgado as suas ações para Deus, o trabalho que você desenvolveu para a obra do Senhor. O que é que você fez para Deus? Será um julgamento onde será observada a qualidade ou a má qualidade do seu serviço para Deus. E o segundo será o julgamento da conduta do cristão. Olha só, qual foi o procedimento de cada um no corpo? Esse será um julgamento particular de bom ou mal. Por isso a necessidade de sermos temperantes, equilibrados em tudo. E o terceiro pauta aqui, a terceira pauta, é o julgamento do tratamento dispensado aos irmãos da fé. Aquilo que você está fazendo para os seus irmãos da fé, tudo isso Deus está vendo e tudo isso vai ser parte do seu galardão na cruz. Olha o que diz esse quadrinho aí de importante. 3 observações são importantes até aqui. Não se trata do julgamento do trono branco. Trono branco é outra coisa que nós vamos ver futuramente. Esse trono branco vai acontecer depois do milênio e é um julgamento para os não salvos, tá? Então, os salvos é o tribunal de Cristo, é galardão. O trono branco é lá depois do milênio, onde serão condenados os não salvos. É a condenação eterna. Quem não foi salvo será condenado, saber o porquê está sendo condenado e o porquê está sendo destinado para o lago de fogo e enxofre, passar a eternidade ao lado ou longe de Cristo Jesus. Segundo, apenas os remidos participarão do tribunal. E não se trata do julgamento para condenação, e sim para recompensa. A pessoa já está salva, não tem risco dela perder a sua salvação, mas é só ali que será analisado os benefícios que ela vai adquirir pela forma como ela tratou Deus, como ela se relacionou com Deus aqui na terra, pela forma como ela tratou os irmãos, como ela cuidou da sua espiritualidade. Como é lindo isso, né? Como isso nos dá a chance da gente dar qualidade para a nossa salvação. Não é só ser salvo. É ser salvo com qualidade, servir a Deus, servir as pessoas, cuidar do nosso corpo que é templo do Espírito Santo. A página 202, ele vai trazer alguns aspectos do tribunal de Cristo. O primeiro deles, e o mais importante, é que o juiz será o próprio Senhor Jesus, assistido pelo Espírito Santo, que vai operar na purificação. Nós vamos ver aqui que existem alguns elementos na simbologia bíblica de que as nossas ações são paralelas ou assimiladas a alguns elementos. Um exemplo, aquilo que se relaciona com Deus é como ouro que vai ser purificado. Agora existem coisas que é o nosso desejo, o nosso ego, a nossa vontade, que vai ser purificado, passado pelo fogo, só que a Bíblia diz que é como uma palha. Então vai se queimar, não vai ter galardão algum. Então o Espírito Santo, ele vai atuar aqui no tribunal de Cristo como esse fogo que purifica, né? Olha só, no tribunal de Cristo, poderão ser reprovados as obras, não o obreiro. As obras podem ser reprovadas, mas não o obreiro. Aquilo que você está fazendo pode ser considerado pelo fogo do Espírito Santo uma palha que se queima. Então a sua obra foi reprovada, mas você foi aprovado, você está passando e começará a passar a eternidade ao lado do Pai. Vamos lá para a página 202, a finalzinha da 202 mostra aí, né, o ouro, a prata, as pedras preciosas, a madeira, a palha, o feno. Cada um se exemplifica uma forma do nosso relacionamento com Deus e do galardão. Então o ouro simboliza as coisas de procedência divina, coisas celestiais, ou seja, representa as obras feitas em Deus, ou conforme a palavra de Deus. Isso, quando for purificado, vai ficar como um ouro e o galardão vai ser maior. A prata era um material usado no pagamento da redenção dos primogênitos, significa a redenção de Cristo. A prata aqui simboliza o espírito da reconciliação. É o espírito que deve dominar todos quantos servem ao Senhor. Não aquele espírito irado, tudo briga, não convivo com tal pessoa, não convivo com outra, não, mas é o espírito da reconciliação. Isso também vai ser provado no fogo, e se for como prata, vai receber o seu galardão. As pedras preciosas, olha só, ele vai dizer que o ouro, a prata e as pedras preciosas significam o nosso relacionamento com a Trindade.
com o Espírito Santo de Deus, com o Pai, com Cristo Jesus. Isso vai ter um grande valor perante Deus. E aí vem os outros 3 itens, que é a madeira, o feno e a palha. A madeira simboliza as coisas humanas, que cresce de si mesmo. Existem obras que qualquer pecador pode fazer. O feno simboliza tudo que carece de renovação, até a pessoa que trabalha por costume, por tradição, eu sirvo a Deus porque estou na escala, porque estou fazendo, e pronto, esse é só um exemplo. E a palha, que significa uma instabilidade. Palha também significa escravidão, aqueles que fazem por obrigação as coisas. A Bíblia diz que para esse povo não vai ter galardão. Ela faz, mas faz por obrigação. Isso vai ser provado pelo fogo do Espírito, vai queimar e vai desaparecer. Então preste atenção que lá na página 204 ele traz um quadro importantíssimo para a gente analisar. Ó. Tudo será julgado. As nossas palavras, os nossos atos, os motivos das nossas ações, as nossas atitudes, o nosso caráter, o sofrimento, os nossos dons e talentos, o uso deles, tudo isso vai ser provado. A utilização dos nossos bens materiais, do nosso dinheiro, tudo isso vai passar pela prova. E essa prova vai trazer alguns resultados. Então, olha só, a nossa vida como crente vai ser provada. Como é que eu estou edificando a minha vida espiritual em Jesus? A nossa maneira de viver e de agir de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho sido obediente à palavra de Deus? A forma como eu estou tratando os meus irmãos da fé também vai ser julgado e condenado nesse tribunal. Não é para me afastar de Deus, não é, lembre-se disso. Mas é ou eu recebo ou não recebo o galardão, a recompensa da forma como eu tenho expressado o amor uns pelos outros, não só de falar, mas de ações, quando estendo o braço e socorro o irmão, quando eu ajudo, quando eu sou generoso na minha oferta, fiel ao meu dízimo, quando o meu dinheiro, aquilo que Deus confia na minha mão, que é os outros 90%, eu também invisto em pessoas, eu também cuido dos irmãos da minha fé, eu invisto na obra do Senhor, tudo isso vai ser recompensado. E também vai ser julgado as obras feitas no serviço do Mestre. Aquilo que Deus te incumbiu para fazer. Ele vai olhar, vai passar pela purificação, para que isso também dê resultado. As almas que você ganhou para Cristo Jesus. Quantas almas você ganhou para Cristo Jesus? E sabe qual é o resultado? Depois que o fogo provar as obras que os crentes fizeram no corpo, só sobrará aquilo que o Senhor tiver aprovado. Isso está lá na 205. Apenas as coisas que tiverem valor perante o Senhor é que permanecerão e terão o peso certo. Olha só, os textos e contextos afirmam que diante do tribunal do Senhor cada um receberá o louvor ou a censura que merecer. Volto a dizer, não vai ser um momento de temor, de condenação, de desespero, porque eu não recebi, não. Vai ser um momento de confiança, de alegria, porque todos os que já estão salvos já estão livres desses sentimentos malignos que dominam aqui a humanidade. Página 205 tem um momento que ele vai dizer assim, ó, em Apocalipse 22:12, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E sabe quais são as recompensas? Olha que lindo aí, ó. Existe a coroa de vitória. Essa coroa é para os vencedores. É destinado para aqueles que venceram o velho homem, que não voltaram para a velha vida, que procuraram reproduzir o caráter de Cristo. É a coroa que Paulo fala, eu prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação, é a minha coroa da vitória, deixando para trás tudo aquilo que passou. Tem a coroa de gozo, que é para aqueles que são ganhadores de alma. Você já ganhou uma alma para Cristo Jesus? Nesse ano de 2022? Olha só, ainda é tempo, ainda estamos no mês de novembro de 2022. Quem sabe você vai assistir essa aula depois, mas hoje, quando a gente está gravando aqui, é o mês de novembro de 2022. Será que você já ganhou alguma alma para Cristo Jesus? Aqueles que ganham almas têm uma coroa específica, uma coroa de exultação, uma coroa de alegria. Tem também a coroa da justiça. É para aqueles que amam o reino, que amam a volta de Cristo, que vivem uma vida de santidade, dedicada à justiça, aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Tem a coroa da vida, que são para aqueles que pagaram preço, para os mártires que foram fiéis até a morte. E a coroa de glória
Essa coroa é para os pastores, para o bispo, é a recompensa dos ministros fiéis, aqueles que como obreiros apacentaram o bom rebanho do Senhor. Volto a dizer, esse tribunal não é condenatório, mas é o galardão daqueles que foram provados as suas obras no fogo do Espírito, e essas obras foram pesadas por Deus. Então todos estarão alegres, porque todos entrarão na glória, embora alguns não tenham recebido o seu galardão pela sua própria negligência. É possível ganhar ou perder o seu galardão. Tudo depende de que forma você está vivendo a vida. Aí existem algumas metáforas acerca do julgamento, né? Então, olha só, na página 207 tem uma planilha aí, né? Muito bacana, tem um quadro, melhor dizendo, né? Muito bacana. Qual é a metáfora? A metáfora é a edificação. Qual é a figura a ser avaliada? É a qualidade do material. E qual é a aplicação? Uma edificação correta, que está lá em 1 Coríntios 3,12. Outra metáfora é a corrida, que, ou seja, primeiro da recompensa, o prêmio da recompensa. Qual é a aplicação? É treinar afinco, é correr energicamente. Uma outra metáfora é o casamento. Qual é o casamento? A figura a ser avaliada é a pureza, é a beleza da nubente. Qual é a aplicação para a vida? Eu preciso eliminar as falhas e permanecer fiel. Isso está lá em 2 Coríntios. Uma outra aplicação para isso, uma outra metáfora, é a prestação de contas. E qual é a figura que eu tenho que avaliar nessa prestação de contas? É o registro das boas obras. O que é que eu preciso fazer? É praticar as boas obras. Está conseguindo entender? Tem uma metáfora bíblica para isso, que a Bíblia usa diversas metáforas para falar sobre o tribunal de Cristo. Aquilo que eu preciso avaliar nessa metáfora e o que eu tenho que aplicar na minha vida para eu não perder o meu galardão. Um exemplo aqui, ó, o trabalho. O trabalho é uma metáfora, falando sobre o tribunal de Cristo. O que eu preciso avaliar? É a minha recompensa. E para isso, o que eu preciso aplicar? Eu preciso servir com sinceridade. Olha só, a agricultura vai falar sobre a colheita. Qual é a aplicação? É dar bons frutos. O investimento. O que é a figura que eu tenho que avaliar aqui? É o meu retorno financeiro. E qual é a aplicação? Eu tenho que administrar de forma sábia. Se eu não administro de forma sábia, eu não vou receber o meu galardão por causa do meu investimento. Aí a última é a luta. Qual é a figura a ser avaliada? Eu preciso vencer a luta. E qual é a aplicação? Derrotar o oponente. Então tudo isso aqui são metáforas que a Bíblia também usa para falar sobre o tribunal de Cristo. E aí, por último, é a bodas do Cordeiro. Lucas 22:30 diz, para que comais, bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa segunda parte do versículo, vamos falar sobre ela futuramente. Apocalipse 19:7, alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já ataviou. Então, as bodas do Cordeiro, elas acontecem logo após o tribunal de Cristo. É a festa do casamento. Lá nós vamos ser recebidos por miríades de anjos, entoando cânticos de louvor a Deus. É o auge do que nós vamos fazer lá na glória. É a festa, é o grande casamento. Página 208 diz, os salvos de todas as partes da terra e tempos irão se saudar alegremente. Lá encontraremos aqueles que dentre nós foram antes de estar com Jesus. Findou a batalha na terra, chegou o dia triunfal em que todos os salvos serão elevados e os ímpios castigados. Os salvos estarão livres de toda luta, de toda angústia, de todo pecado e de todo mal. É aonde nós vamos nos alegrar com Cristo Jesus. E ninguém vai entrar nessa festa se não estiver com vestes brancas. No processo da vinda de Jesus, o ponto culminante será, sem dúvida alguma, a cerimônia chamada pela palavra de Deus como bodas do Cordeiro. Essa é a expressão máxima da relação de Cristo com a sua igreja. É o casamento da noiva do Cordeiro com o Cordeiro. Louvado seja Deus. É isso que nós aguardamos ansiosamente. A página 208 ainda vai dizer, olha, Apocalipse 19 localiza bodas do Cordeiro no céu. Será uma grande ceia e Jesus pessoalmente há de servir os salvos sentados à mesa
junto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E depois da grande festa, a noiva será chamada de esposa, a mulher do Cordeiro, como está em Apocalipse 21, versículo 9. Vale a pena, para nós encerrarmos, lermos esse quadrinho aí da página 209, que diz: quando Jesus vier, a nossa comunhão com Ele como noiva que somos será elevada a uma união eterna e perfeita. Hoje somos noiva, na bodas do Cordeiro nos tornaremos a igreja, a esposa de Cristo. Por isso, essa união é chamada de bodas. A noiva e o noivo passarão a morar juntos por toda a eternidade. A Bíblia não nos revela detalhes sobre tão grandiosa festa. Não podemos imaginar de que maneira será realizada, pois não há semelhança entre o casamento na terra e as bodas do Cordeiro. Uma coisa, porém, é certa. Preste atenção. Nessa posição, como glorificados ao lado de Jesus, será conhecida e proclamada. Que dia feliz! Breve virá esse dia. Sejamos fiéis até o fim. Seja fiel até o fim. E você vai poder estar lá nas glórias. Enquanto o mundo está passando por uma grande tribulação, a igreja foi arrebatada. Lembrem-se, primeira fase da segunda vinda, o arrebatamento da igreja. Primeiro aqueles que morreram salvos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados, um corpo lindo, glorioso, para se encontrar com Cristo nos ares. Cristo leva a igreja para o céu, para participar do tribunal de Cristo, onde as nossas ações serão julgadas, purificadas no fogo, receberemos o nosso galardão. Por isso, se cuide, se preocupe com aquilo que você faz, sim, como você está vivendo a prática da palavra de Deus, a sua vida de santidade, o seu serviço na obra de Deus, o cuidado e o zelo que você está dando para a sua família, para a sua casa, para os da mesma fé. E depois disso, nós vamos participar da bodas do Cordeiro, da grande festa, aonde deixaremos de ser noiva e passaremos a ser esposa, a viver a eternidade ao lado de Cristo Jesus. É isso que nós aprendemos nesse capítulo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que quando a trombeta soar, todos nós estejamos prontos para passar a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.